Fala, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, Alisson César passando para resolver com você 13º dia, tá? De exercícios aí rumo ao teu sucesso, rumo à tua aprovação, tá? Dessa vez separamos aí 3 questõezinhas, tá? De um assunto que muita gente acredita que ele vai estar lá na tua prova, né? Que é chamado colisões, tá? Então exige aí conservação da quantidade de movimento, tem que ver como é que a energia se comporta, tá? Então 3 questõezinhas aí, tá? Pra gente ir afiando o machado e assim que essa tua prova chegar, você garante esses pontinhos rumo à tua aprovação, tá? Então vem comigo aí de olho na tela pra gente resolver essas 3 questõezinhas. Olha só o que é que a gente tem. Questão 38, 2 blocos de massa MA igual a 2 kg e MB 6 kg, respectivamente, são mantidos em repouso numa superfície horizontal sem atrito com uma mola de massa desprezível comprimida entre eles. Então a minha situação inicial é mais ou menos essa daqui, tá? Ó, tenho aqui uma mola comprimida, de um lado você tem um bloco, de outro lado você tem outro bloco. Então esses blocos estão... Nossa senhora, que bloco horrível esse, hein? Eita, nossa senhora, vai dar certo. Temos aqui um outro bloco, tá? Os dois comprimindo aqui essa mola. E quando o sistema é liberado, o bloco A se move para a direita. Então eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Isso aqui é a minha situação antes de você abandonar a mola, né? De você soltar os blocos, na verdade. Perceba que os dois estão inicialmente parados. Perfeito. Tenho aqui a massa do A, tenho aqui a massa do B, perfeito. E ele disse que após você abandonar os blocos, o A vai para a direita. Então a minha situação após o abandono é essa daqui. Você tem o bloco A vindo para a direita com uma velocidade que ele disse que vale 6 metros por segundo. E nessa situação podemos afirmar que o bloco B se moverá para a esquerda com velocidade 3 metros por segundo. Quer saber se isso é certo ou se isso é errado? Vamos lá. Então quero saber qual vai ser a velocidade do bloco B. O fato é que com certeza ele vai andar para a esquerda. Essa é a velocidade dele. Isso aqui é a minha situação depois. Na hora que você abandonou aí os 2 blocos, né? Você estava comprimindo os 2 blocos e aí soltei. Na hora como você estava comprimindo a mola com os 2 blocos, na hora que eu soltei os blocos, a mola impulsionou cada um para o seu lado. Então um foi para a direita e o outro com certeza foi para a esquerda. Então posso dizer que ele realmente foi para a esquerda. Até aqui está ok. Resta-nos identificar a velocidade. Então, o que é que você faz numa questão como essa? Simples assim, ó. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Essa situação, galera, ela é praticamente... Deixa eu voltar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Essa situação, ela é basicamente a mesma quando você tem uma colisão. Só que aqui é o contrário. Eles estavam juntos e você soltou. Eles ganharam movimento. Numa colisão, normalmente você tem 2 em movimento, eles colidem e se for inelástico, saem andando juntos. Mas nas duas situações, quer seja dessa questão, quer seja da situação de colisão, você sempre vai usar a conservação da quantidade de movimento, antes igual a depois, tá bom? Então a situação é praticamente a mesma, só que em sentido contrário. Aqui você tinha os 2 unidos e eles se separaram, e na questão mais comum, né, você tem os 2 separados e após a colisão eles ficam andando unidos para um dos 2 lados, tá? Então vamos aí para a nossa solução. O que é que a gente precisa fazer? Agora é só substituir, ó. Antes é 0, não vou nem colocar nada aqui, é 0. Agora eu preciso que você perceba comigo o seguinte, ó, um está para a direita e o outro está para a esquerda, então preciso adotar um referencial. E o referencial é sempre você quem escolhe, tá? Eu vou adotar isso aqui, vou dizer que tudo que estiver para a direita é positivo. Tem que ser assim? Não, é você quem escolhe. Tá? Então significa dizer que a velocidade do A nós usaremos positiva, já a do B será negativa. Ele tem sentido contrário ao referencial. Então vamos lá, aqui vai ficar o seguinte: do móvel A, MA vezes VA, e do B, MB vezes VB. Vamos embora colocar o sinal que a gente considerou. Ó. Do A é positivo e do B negativo. Simples assim. E vou direto agora passar logo essa parte negativa para o outro lado. Então você vai ter que MB
vezes VB vai ser igual a MA vezes VA. Agora é festa, ó. É só pegar e substituir os valores, né? Será apenas um passeio no parque, digamos assim. Então você vai ter, ó, massa de B 6 kg, velocidade de B é o que nós queremos, massa de A 2 kg, velocidade de A 6 metros por segundo, foi o que ele nos deu. Essa velocidade aqui, ó, ela é a velocidade do móvel A, tá aí ela. Ora, mas rapaz, acabou essa questão. É claro que você não vai multiplicar isso aqui para depois dividir, simplifique logo. E aí você chega ao valor de velocidade de B, vai ser 2 metros por segundo. E ele disse que vão ser 3. Logo, a nossa questão de número 38 é errada, ok? E já vamos aí, sem demora, para a nossa questão de número 39, que uma coisa que concurseiro não tem é tempo a perder. Então vamos logo aí para a nossa questão de número 39. Olha o que ele diz: um projétil de massa M e velocidade V0 atinge um bloco de massa M inicialmente parado. Então vou eu fazer aqui o esqueminha. É claro, galera, tá? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês rapidinho. É claro que se você tem facilidade em visualizar sem precisar desenhar, não vai perder seu tempo fazendo isso não. Eu estou fazendo aqui para poder tentar ser um pouco mais didático e a gente conseguir ajudar a maioria de vocês, tá? Quiçá todo mundo, né? Se Deus quiser, essa é a ideia aí, conseguir ajudar todo mundo, tá? Mas se você tem facilidade, não precisa perder seu tempo fazendo esse desenho não. Eu faço para poder organizar melhor as informações, saber o que é que eu tenho, saber o que é que a questão está pedindo, como é que eu posso sair, qual é a equação que eu vou usar, tá? Mas fique à vontade aí para você fazer da forma que você achar mais pertinente, tá? Então, lá vou eu. O projétil, ele tem aqui uma massa Mzinho, e ele está com uma certa velocidade V0. Vai colidir com um bloco que inicialmente está parado e tem uma massa Mzão. Isso é a minha situação antes. Tá, e aí? E aí que ele disse o seguinte, ó, o projétil atravessa o bloco. Então é uma situação pouco comum, tá? Ele atravessa. Geralmente, na maioria das questões que a gente pega, né? Você tem um projétil, ele entra no bloco, fica alojado e sai andando junto com ele. Isso aí é uma colisão inelástica. Aqui ele disse que ele penetrou o bloco, mas ele atravessou o bloco. Então se trata de uma simples colisão. Apesar de não ser tão comum esse tipo de situação, ela é mais fácil do que a que você está acostumado. Você vai ter aí uma simples colisão. É como se tivesse um veículo parado, outro veio, colidiu com ele e os dois saíram andando, cada um com sua velocidade no sentido, né, do movimento que eles já tinham. Então a minha situação depois vai ser essa aqui, ó. O bloco de massa M vai ter aqui uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade do bloco, e o projétil vai ter aqui uma nova velocidade, que ele disse que vale, tá aqui, ó, V0 sobre 3. Aí ele quer saber qual é a velocidade final do bloco. E aí, mais uma vez, ó, isso aqui eu posso dizer, galera, que trata-se, muito provável que seja uma colisão inelástica, aliás, é perfeitamente elástica, tá? Eu precisaria fazer alguns cálculos, tá, para poder confirmar isso aí. O fato é que não é inelástica. Inelástica eles teriam que sair andando juntos. Como em qualquer um dos três tipos de colisão, a gente pode dizer que o momento linear, né, se conserva, a quantidade de movimento se conserva, então vamos direto a ela. Então vai ficar o seguinte, ó, minha situação, quantidade de movimento antes, igual a quantidade de movimento depois, vamos substituir. Antes da colisão, eu só tenho um corpo em movimento, que é o projétil, então fica M vezes V inicial. Outra coisa, só um detalhe rápido aqui, perceba que nessa figura que a gente fez, todas as velocidades estão para a direita. Então eu vou adotar o meu referencial assim, ó, tudo que tiver para a direita eu vou dizer que é positivo, para facilitar aí, tá? Então todo mundo vai ser positivo, não precisa nem substituir, tá? Não precisa nem colocar o sinal, né? A gente já sabe que é positivo. Vai ser igual, e depois da colisão eu tenho Mzão vezes velocidade do bloco, mais, agora do projétil, ó, Mzinho vezes V0 sobre 3. Muito bem, ele me dá aqui uma outra informação, bem aqui, ó. Mzinho sobre Mzão vale 0,5. Isso aqui é uma maneira complicada que ele arranjou de te dizer isso aqui, ó. Fazer aqui no cantinho, ó. Mzinho sobre Mzão é igual a 0,5. O que é 0,5? É 1 sobre 2.
Então, em outras palavras, ele está te dizendo, ó, que mzão vale 2mzinho. Ele acabou de te dar a relação entre essas duas massas. Então, eu vou pegar e vou substituir. Aonde tem... Aliás, vou fazer o seguinte. Eu vou fazer logo duas coisas aqui ao mesmo tempo. Ó. Eu vou substituir onde tem mzão por mzinho, aliás, por 2mzinho. E ainda vou multiplicar todo mundo por 3. Então, aqui vai ficar assim, ó. Observe o que vai acontecer, tá? Vou multiplicar todo mundo por 3 para poder esse 3 aqui, ó, desaparecer. Então vai ficar 3 vezes mzinho é igual... Quem é mzão? 2mzinho. Vezes esse 3 aqui, que eu vou botar aqui para você não esquecer dele. Esse aqui, eu também vou botar de vermelho, que é para poder, quando você for assistir esse vídeo novamente, você entender de onde é que ele veio, tá? Então 3mzinho... Elas 3 vezes 2mzinho vezes a velocidade do bloco mais esse mzinho aqui. Eu vou repetir, por quê? Porque aqui, ó, eu posso pegar simplesmente cancelar. Essa foi a intenção, ó, de multiplicar todo mundo por 3. E aí, para não alterar, aqui fica m vezes v0, tá? Então pronto, acabamos de colocar, opa, bem aqui, deixe-me corrigir aqui, galera. Bem aqui vai ficar 3 vezes mzinho vezes v0, tá? Perdão, aí eu tinha esquecido de colocar o v0. Agora eu posso pegar e cancelar todos os mzinhos, ó, mzinho vai embora, e usar o que restou. Vai ficar 3v0, esse v0 aqui passa para o outro lado, menos v0, vai ser igual a 6 vezes vb, que é a velocidade do bloco. Ou seja, nós podemos dizer que 6 vezes a velocidade do bloco vai ser 2 vezes v0. Vamos embora simplificar, né, para a gente ganhar tempo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Conclusão, que a velocidade do bloco após a colisão vai ser v0 sobre 3. E o que é que ele diz? Ele diz que a velocidade do bloco vai ser de 2v0 sobre 3. Opa, cidadão, com certeza essa assertiva está errada, tá? Então, questão de número 39 resolvida aí para você. Tá? Tente refazer, tem alguns detalhes aí bem bacana para a gente interpretar, ok? E já vou direto, sem mais delongas, para a nossa questão de número 40, que essa aqui eu preciso que você fique atento a um pequeno detalhe, tá? Essa questão, na época, ela poderia, não sei se houve ou não, mas na época ela poderia ter gerado um certo desgaste aí e ter gerado a possibilidade de recurso, tá? Mas, fazendo aqui as devidas correções, eu percebi que não teria essa possibilidade. Deixa eu te explicar direitinho, olha só. Suponha que dois corpos de igual massa, então guarde bem isso aqui, ó, tem igual massa, se deslocando na mesma linha, e essa parte aqui é que é crítica, ó. Ele fala na mesma direção, ele não fala no mesmo sentido, tá? Fala em direção. Existe uma diferença grande, tá? Deixa eu voltar aqui para conversar com vocês, para você entender, tá? Cuidado, muito cuidado com esse detalhe, ó. Direção é a reta que suporta o sentido. Como assim? Horizontal é a direção. Direita ou esquerda, isso é o sentido. O sentido é sempre a ponta da seta. Não esquece, tá? Seta começa com esse sentido também. Então sempre o sentido é a ponta da seta, tá? Guarda esse bisuzinho bobo aí que pode te ajudar na hora do desespero. Então, como ele não me disse realmente qual é o sentido, ficou aquela dúvida. Será que ele quis dizer que é mesmo sentido? Foi amadorismo da banca, digamos assim, ter colocado esse termo? Ou foi proposital? Ele realmente só quis dizer que era a mesma direção? E o candidato que tinha que testar as duas situações, sentidos opostos, mesmo sentido. Na dúvida, nós vamos resolver nas duas possíveis situações, tá? Porque aí, primeiro que vai servir de revisão, você vai conseguir entender para resolver qualquer outra questão que venha aparecer, tá? Com relação a sentidos opostos, mesmo sentido, velocidade relativa, a gente vai resolver aqui, tá? Então, olha só o que é que a gente pode ter. Na hora que ele falou apenas que é a mesma direção, significa dizer que eu posso ter duas situações. Eu vou criar aqui minha primeira situação. Qual? É como se eles estivessem
mesma direção e também mesmo sentido, tá? Eu vou considerar que também tinham o mesmo sentido. Por exemplo, os dois, sei lá, para a direita. Mesmo sentido, tá? Então, imagine que eu tenho aqui o 1 e aqui o 2, tá? E eu vou supor que V1 seja maior que V2, até porque eu não sei nada sobre essas velocidades. Ele não me diz. A única coisa que ele falou são que as massas são iguais. E disse que após a colisão eles permanecem unidos. Então eu posso garantir que após a colisão os dois vão sair andando juntos e eu vou chamar essa velocidade de V do conjunto. Perceba que agora você tem uma única massa, né, que vale 2m. Então, o que é que eu vou encontrar? Olha só, quantidade de movimento antes vai ser igual a quantidade de movimento depois. A coisa mais comum de acontecer quando você pega questões de colisão, né? Antes, o que é que eu tenho? Perceba que está todo mundo para a direita, então todo mundo vai ter o mesmo sinal. Haja visto que a gente já comentou isso na questão anterior. Então, vai ficar m vezes V1 mais m vezes V2 igual 2m, ó, após a colisão é um corpo só, onde a massa é a soma das duas, vezes velocidade do conjunto. Posso pegar e cancelar aqui, ó, essas massas. O que é que você vai encontrar? Você vai encontrar que a velocidade do conjunto nada mais é do que a média V1 mais V2 sobre 2. Então a média aritmética simples, tá? Professor, mas isso aí que você fez é se eles tiverem, se V1 for maior do que V2. Aí deu a média V1 mais V2. Ora, se você tiver, deixa eu colocar bem aqui, e se V2 for maior do que V1, o que que acontece? Aí você vai ter que a velocidade média, ela continua, na hora que você substituir, você vai continuar tendo essas informações aí, V1 mais V2 sobre 2 do mesmo jeito, tá? Agora, se V1 for igual a V2, V1 igual a V2, e aí? Eu tenho certeza que você tá doido para somar, né? V1 com V2, só que se eles têm mesma velocidade, significa dizer que não haverá colisão, não haverá colisão. Ora, se os dois estão com a mesma velocidade, como é que um vai alcançar o outro? Repare que eu estou considerando aqui nessa primeira situação, ó, mesmo sentido, tá? Então, nessa primeira situação, a gente encontrou aí essa possível situação, essa velocidade média aqui. Porém, eu não tenho certeza se eles têm mesmo sentido. Então, eu vou testar a outra possibilidade. E essa outra possibilidade eu vou fazer aqui nesse outro slide aqui. Então, imagine agora que você tem, ó, V1 para a direita com sua massa mzinho. E eu tenho aqui o 2 com a sua velocidade para a esquerda, tá? Vamos supor aqui, sei lá, que V1 seja maior do que V2, tá? Qual a minha situação depois? Eles vão sair andando juntos. Vou escolher aqui, por exemplo, já que eu não sei, vai depender da velocidade de cada um. Porém, como a gente colocou V1 maior do que V2 e as massas são iguais, obrigatoriamente, após a colisão, eles sairão andando para a direita, já que V1 é maior do que V2. Então aqui o que é que eu posso dizer? Vou logo substituir, ó, quantidade de movimento antes igual quantidade de movimento depois. Então vai ficar m vezes V1. Repare que o V2 tem sentido contrário, então menos m vezes V2 vai ser igual 2m vezes velocidade do conjunto. Posso sem medo cancelar aqui essas massas, ó. E olha o que é que vai sobrar. Vai sobrar que a velocidade do conjunto vai ser V1 menos V2 sobre 2. Essa daqui seria uma outra possível resposta, tá? Uma outra possível resposta. Isso aqui, se V1 for maior que V2. E se eu tiver V2 maior do que V1, o que é que vai acontecer? Ora, se você tiver V2 maior do que V1, vai dar praticamente essa mesma situação, só que a velocidade do conjunto que você vai encontrar vai ser V2 menos V1 sobre 2, mas não deixa de ser a subtração dividido por 2, tá? Seria aí uma outra possível situação. E uma terceira e última é se V1 for igual a V2, que nesse caso eles podem ter. Por quê? Porque a gente está adotando, ó, deixa eu colocar aqui, ó, sentidos opostos, tá?
Só lembrando, lá na questão, o que ele disse foi que eles têm mesma direção e a gente não sabe se ele errou nesse termo ou se ele colocou de propósito. Por isso que eu tive que testar as duas situações. E aí, se eu tivesse duas alternativas, com certeza a questão seria anulada, tá? Então, ó, se V1 for igual a V2, o que é que vai acontecer? Vai ficar assim, ó, VC vai ser igual. Repare que de qualquer forma vai ser a subtração. E se V1 menos V2 ou V2 menos V1, já que eles são iguais, isso aqui vai ficar 0 sobre 2, que vai dar igual a 0. Ou seja, se você tiver os dois colidindo, já que eles têm mesma massa, e se eles colidirem com a mesma velocidade, significa dizer que após a colisão eles ficarão parados. Então nós acabamos de colocar todas as possíveis situações e agora sim nós podemos julgar qual é o item correto. Vamos lá. Item A, ele diz que vai ser nula se as velocidades dos corpos forem diferentes. Ao contrário, ela só será nula se eles forem iguais e se tiverem sentidos opostos, tá? Porque aqui a gente viu que se eles forem iguais, ó, não haverá colisão. O fato é que o item A está falso. Aliás, deixa eu fazer assim, ficar melhor para você. Item A está falso. Item B, igual a do corpo inicialmente mais veloz. Não existe essa possibilidade de jeito nenhum. Item C, a média simples das velocidades. Está aqui, ó, realmente a média simples das velocidades. Mas permanece a indagação. Isso que ele quis dizer, mesma direção, foi um erro da banca? Ou foi ele quis dizer mesmo sentido e usou esse termo? Tá? Então fica aí a interrogação. Tá? Mas de qualquer forma, como a gente não tem duas respostas, então a questão foi dada como correta, tá? Como tranquila. Mas o termo está errado, esquece disso não. Item D, a diferença entre as velocidades iniciais dos dois corpos. Se ele tivesse dito a diferença dividido por 2, estaria correto, mas só a diferença não existe aqui. E o item E, a soma das velocidades dos dois corpos. Se fosse a velocidade dividido por 2, estaria correto, mas ele falou só soma das velocidades, então também está errado. Portanto, nosso item correto, com certeza, é o item C, tá? Nossa opção correta aí é o item C, tá? Então se liga aí, galera, tá? Deixe-me voltar aqui para conversar com vocês. Então, se liga aí, porque ele colocou esse termo mesma direção, tá? Como eu te disse, isso pode gerar aí uma situação dúbia. Será que ele está falando mesmo sentido e ele colocou o termo errado, ou ele colocou de propósito para eu fazer o teste nas duas situações, mesmo sentido e sentidos opostos? E aí? Tá? Então fica claro aí que a gente teria que testar, né, as duas situações para poder realmente marcar o item correto. Agora, se nas opções tivessem duas respostas, aí é claro que a questão deveria ser anulada, tá bom? Espero que essas questões de colisões aí tenham servido para vocês, tenham sido úteis, tá? E a gente se encontra aí na nosso 14º dia de exercício, tá bom? Acredite em você, você pertencerá.